programa Transformando Vidas, com pastor Wilson e pastora Cristiane de Oliveira. Igreja Evangélica Avivamento para as Nações traz para você cura, libertação e transformação de vida. Bom dia, você que tem acompanhado o programa Transformando Vidas. Privilégio, nós podemos levar a palavra de Deus toda segunda-feira, começo aí da semana. Nós não sabemos o que nós vamos encontrar pela frente, mas quando nós começamos na presença do Senhor, pode ter certeza que o Senhor vai abrindo portas, porque a palavra de Deus, ela nos ensina a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Então, quando nós começamos buscando e colocando as coisas de Deus como prioridade, pode ter certeza que o Senhor acrescenta aquilo que nós muitas vezes passamos a vida toda, correndo atrás, na luta, desgastando, se matando. O Senhor acrescenta na nossa vida. Se Ele fala que acrescenta, porque Ele acrescenta. Quando Ele falou sobre isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, começa falando, o Senhor Jesus Cristo, sobre quando nós estamos adorando dois senhores, ou Mamon, se referindo à riqueza, à ganância, ao materialismo, e pelo fato de nós estarmos aí num capitalismo, então as pessoas são induzidas a buscar assim, de uma forma desenfreada tudo aquilo que leva a pessoa, na realidade, para longe de Deus, distanciar de Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: nós não podemos adorar a dois senhores. Aí você pergunta, apóstolo, como que eu vou fazer? É só você conciliar. A palavra de Deus, ela tem uma infinidade de promessas para a nossa vida, e quando nós colocamos, por exemplo, Deus em primeiro lugar, porque é Ele que conduz a nossa vida, é Ele que mantém a nossa vida. Da mesma maneira que o meu corpo físico, ele precisa do oxigênio. Se tirar o oxigênio nós morremos. Questão assim de poucos minutos, todos nós morreremos. O Senhor é o oxigênio da nossa vida espiritual. Nós precisamos ser orientados por Ele, nós precisamos ser direcionados por Ele. Então, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e as coisas do Senhor, nós temos ali prioridade, Ele acrescenta. Nós temos acompanhado isso na vida das pessoas que verdadeiramente colocam o Senhor como em primeiro lugar. Claro, dentro de uma igreja tem aí muitas pessoas, dezenas e centenas de discípulos, mas existem discípulos diferenciados. Existe discípulo que ele coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, dão prioridade ao reino do Senhor, e Deus acrescenta. Se Ele fala que acrescenta, Ele acrescenta. Nesse texto ele diz que quem trata dos pássaros, por exemplo, os lírios, ele faz uma comparação. Nem Salomão, com toda a sua beleza, com toda a sua riqueza, não se compara ao lírio. Quem dá aquela beleza ao lírio do campo, que cuida daquilo, é o Senhor. É o mesmo Deus que cuida de nós quando nós damos lugar para Ele fazer isso. Porque muitas vezes nós não queremos dar lugar, nós queremos fazer as coisas com a nossa própria mão. Isso não dá certo. Você vai ter problema, claro que físico, problema emocional. E hoje, por exemplo, século XX, a doença dos séculos, doenças chamadas psicológicas, e entra também as doenças psicossomáticas. E o camarada, o corpo, a estrutura física do ser humano não suporta isso. Deus já fez o homem, criou o homem na dependência dele. Por isso que ele diz: sem mim nada podeis fazer. O próprio Jesus diz ali no Evangelho de João, capítulo 15: sem mim nós não podemos fazer nada. Claro, nós trabalhamos, nós temos, estudamos, temos as nossas coisas aí do dia a dia, mas coloca o Senhor em primeiro lugar. Então, quando nós colocamos, como você que está aí enfrentando ou vai enfrentar uma semana
Isso é difícil, talvez você está com um problema médico, né? Um resultado assim, totalmente negativo, assim, com relação, né, à tua saúde, uma coisa assim, recebeu uma notícia, né, ruim. Talvez você comece essa semana procurando um emprego ou tem uma decisão importante a fazer. Coloque o Senhor em primeiro lugar. Busque. Não vá assim fazendo por aquilo que você ouviu. Alguém falou, você ouviu de um homem. É importante, né? A gente respeita, mas é um homem falando. Se eu recebo, por exemplo, um resultado, eu fui fazer um exame médico, eu recebo um resultado ruim, aquele ali é um homem. Deus pode reverter essa situação. Nós estamos aí vivendo, né, um período aí, você liga a televisão, você liga o rádio, você conversa com as pessoas na rua, na fila do banco, na fila do ônibus, dentro do ônibus, aqui em São Paulo vai mais além, né, dentro do trem, dentro do metrô, é só gente falando em crise para lá, crise para cá. Isso afeta a nossa vida, afeta de uma forma assim cruel. Nós temos que tomar cuidado com isso, porque é o homem falando. Agora eu preciso saber o que a palavra de Deus fala com relação àquilo, o que a palavra de Deus mostra. Por isso que Deus deixou a palavra dele. A palavra dele não é para eu deixar, por exemplo, aí na cabeceira da cama, simplesmente como um amuleto espiritual. Não, a palavra de Deus não pode funcionar. Ela tem que ser aberta, lida, entendida e praticada. Aí Deus vai cumprir a promessa na sua vida. Então isso é importantíssimo. Eu sempre tenho colocado o Senhor como primeiro na minha vida. Eu tenho dado prioridade às coisas do Senhor. Não é 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. Já são 3 décadas como primeiro na minha vida. O Senhor tem aberto portas. O Senhor tem feito coisas assim tremendas, né? Levar aí para a sua própria força. Não dá. Nós não conseguimos. Toma cuidado com isso, porque isso pode trazer problemas terríveis para a sua vida, para a sua vida pessoal, né? Você que é um pai da família, você que é uma mãe que está aí na igreja, cuidado com as suas decisões precipitadas, sem a direção de Deus, sem buscar Deus em primeiro lugar e sem, né, ter a prioridade das coisas do Senhor. Toma cuidado. Nós vemos decisões precipitadas sendo tomadas que elas destroem famílias, destroem. Dentro da igreja, nós podemos ver, né, muitas vezes, um pai que ele age sem sabedoria, age assim vamos dizer, com instinto, porque uma pessoa racional, ela não consegue ter uma decisão dessa. Pela emoção. E a gente vê que a família também é destruída por causa disso. Cuidado, você mãe, você é uma dona de casa, talvez o teu esposo não está na igreja, mas você tem ali direção. Cuidado com isso. Diz a palavra que a mulher sábia, ela edifica a casa, mas a tola, ela derruba a casa. São decisões precipitadas que elas tomam, pela emoção. Toma cuidado com isso. A emoção é bom quando a razão funcionou em primeiro lugar, né? Quando nós estamos com o pé no chão, porque depois a emoção é o resultado da bênção, da vitória. Aí sim, é gostoso. Agora, agir com sentimento. Quantas famílias têm sido destruídas? Porque nós andamos assim, sem a direção, sem a orientação do Senhor. Isso é perigoso. Tem levado muitas pessoas à destruição. Tem levado jovens, né, no caminho das drogas, no caminho da cadeia, da morte, porque é uma decisão errada, movido por uma emoção que não tem nada a ver com Deus. Então é importante nós entendermos isso.
Tá bom, meu irmão? Nós vamos estar falando com você a respeito, fortalecendo as palavras que nós estamos falando. Nós vamos falar sobre a síndrome do gafanhoto, ou a síndrome de gafanhoto. Como que palavras negativas, quando nós estamos cercados por pessoas que não têm propósito, como que isso influencia a nossa vida? Como que isso nos tira do propósito, nos tira da bênção? Tomemos cuidado com isso. Então nós vamos estar falando, mas antes eu quero fazer um convite a você de Poços de Caldas, da região, de Poços de Caldas, você que tem acompanhado o nosso programa. Nós vamos ter um congresso, vai chamar esse ano o Congresso do Avivamento. Nós estamos precisando de um avivamento muito grande, porque infelizmente nós estamos vendo um evangelho de entretenimento, não é um evangelho bíblico, não é um evangelho que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, não é um evangelho de compromisso, de fidelidade, de conversão, não é um evangelho de entretenimento, que não tem nada a ver com aquilo que Jesus deixou. Infelizmente, nós estamos vendo, por exemplo, o desfecho final das coisas. Quando você olha e você lê a Bíblia, claro que não é como ler de uma forma religiosa, mas quando você estuda a Bíblia, nós estamos vendo os sinais, os acontecimentos, tudo funilando para a volta do Senhor Jesus Cristo, para a grande tribulação. Quantos sinais nós estamos vendo? E nós estamos vendo também um sinal cruel da igreja apóstata. A igreja que na realidade ela está ali, cantando, ela está ali fazendo um tanto de show, é entretenimento, é festa de arraial, é festa gospel, é um tanto de coisa, não tem nada a ver com a Bíblia, meu amor. Isso é entretenimento, isso aí não leva ninguém a um posicionamento correto com o Senhor, a ter uma experiência com Deus. Todo pastor, todo líder deveria levar as suas ovelhas a um compromisso sério com o Senhor, a ter uma experiência individual com o Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, o Evangelho de Mateus, no capítulo 28, versículo 18, o Senhor Jesus diz assim: todo o poder foi me dado no céu e na terra, portanto ide, fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então será que o Senhor Jesus deixou isso só para alguns líderes? Não, para todos. Existem pessoas que, por exemplo, eles não têm eles estão dentro da igreja há anos, eles não têm força para lutar pela sua família. A família está indo para o inferno. E a pessoa não tem um posicionamento, porque não é ensinado. É um evangelho que não é evangelho bíblico. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz que se for trazido um evangelho que não seja o evangelho de Cristo Jesus, pode ser trazido por um anjo, que nós temos que considerar como maldito. Não é? Então, nós estamos vendo uma igreja apóstata, uma igreja longe do Senhor, infelizmente. Uma igreja que não tem compromisso, e isso tem prejudicado verdadeiramente as igrejas que têm compromisso, que quer levar as pessoas ali a ter uma vida autêntica com o Senhor. O Senhor Jesus Cristo também, em Marcos, no capítulo 16, você lê ali a partir do versículo 15, ele diz assim: ide por todo mundo e pregar o evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê será condenado. E os sinais seguirão aqueles que creem. Hoje nós vemos ao contrário. Parece que nós queremos ensinar a igreja e ir atrás de sinal, sendo que nós temos que ensinar o povo, a ovelha, que os sinais vão seguir. Então nós estamos preparando uma igreja que não crê no Senhor, porque ali diz que aquele que crê, os sinais seguem aqueles que creem.
Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, se beber alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Imagina dentro de uma cidade, nós ensinarmos uma igreja ali, por exemplo, com 100, 200 pessoas, eles serem verdadeiros líderes, missionários. Aonde ele vai trabalhar, ele é a autoridade de Cristo Jesus naquele local. Aonde ele vai estudar, ele é a autoridade de Cristo Jesus ali. Ali ele pode expulsar os demônios, ali ele pode ver o sobrenatural acontecendo. Não é não ensinando um evangelho assim longe do Senhor. Infelizmente, mas isso é Bíblia. E tomara que isso não esteja acontecendo na tua vida, meu amor. Porque o Senhor, em Apocalipse, no capítulo 2 e 3, onde fala sobre o período da igreja, claro que nós ouvimos muitas pessoas dizendo que isso já passou. Mas se passou, Deus teria tirado da Bíblia. Como? Nós temos que tomar cuidado com alguns ensinamentos também hereges que nós estamos vendo, que é período da igreja. São os períodos, claro que o Senhor direciona a cada período uma igreja da época, mostrando, claro, né? Porque o Senhor sempre usava as coisas aqui da terra para mostrar o significado da vida espiritual. Quando Jesus, por exemplo, ele fala sobre o pão da vida, não é que ele é pão, né? Mas ali uma linguagem figurada, mostrando. Quando ele fala, por exemplo, que ele é a fonte da água da vida, não estava dizendo que ele era uma fonte, mas mostrando que quando nós tomamos dessa água, nós não vamos ter mais sede espiritual. O Senhor usava, ele usava muita agricultura ali para mostrar para as pessoas o significado do mundo espiritual. Então, quando ele fala no período da igreja, quando nós lemos, por exemplo, Apocalipse capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, ele fala do período da igreja a qual nós estamos vivendo, uma igreja de Laodiceia, uma igreja morta, uma igreja considerada rica, mas na realidade rica materialmente falando. Isso é muito perigoso. Ele não vem buscar uma igreja morna, não, porque diz na palavra que a igreja morna ela provoca vômito. Então o Senhor não vem buscar, ele diz que ele está à porta, batendo, porque hoje colocaram Jesus para fora da igreja, só tem ali a razão social, né? O nome, a placa da igreja, mas Jesus na realidade está fora, porque se ele estivesse dentro, as pessoas verdadeiramente estariam convertidas no sentido de responsabilidade, de fidelidade, de compromisso, porque é impossível nós termos o Espírito Santo de Deus, é impossível nós termos Jesus Cristo e não termos compromisso com Ele. Nós temos só compromisso uma vez por semana? Não. Nós respiramos Jesus a todo momento. Aonde a gente chega, as pessoas estão precisando de Jesus. A sociedade está aí totalmente destruída. Eles não sabem para onde estão indo. Os governantes totalmente atrapalhados. É guerra para todo lado, é crime para todo lado, é violência para todo lado. O próprio planeta Terra não suporta mais de tanta violência, de tanta destruição. A casa a qual Deus preparou para nós vivermos, o próprio homem destruindo tudo. Nós ainda estamos crendo em uma ideologia ou alguma organização. Nós cremos no Senhor Jesus Cristo. E isso é pela palavra de Deus que nós vamos entender. Então nós vamos ter um congresso de avivamento. Nós vamos ter um avivamento. Qual o resultado do avivamento? Não é só dar pulo dentro da igreja, falar em línguas, mas a pessoa recebe uma chama ardente para pregar a palavra de Deus, para avisar e pregar com autenticidade, com firmeza, com fidelidade, com fé. Isso é resultado do avivamento. Em todas as épocas, quando houve o avivamento, as faculdades, as escolas, aquela cidade passou por uma grande transformação, porque vidas se convertiam, vidas vinham, elas vinham para a casa do Senhor, elas vinham com compromisso, com fidelidade, com amor, com determinação. Isso é resultado do avivamento. As pessoas se convertem, tem
um período mesmo de avivamento, um dos pregadores diz que ele pregava de uma forma tão assim, autêntica, que as pessoas até seguravam no banco com medo de cair no inferno. E hoje não é. As pessoas dentro da igreja brincando, né? Namorando dentro da igreja, liga o seu celular, estão mais focados ali na rede social do que na igreja. Não tem como religioso, não tem nada a ver com Jesus. Nada. E se essa pessoa morrer, ela vai para o céu? Aonde você prova para mim na Bíblia? Aonde você prova que igreja salva? Me mostra. Me mostra na Bíblia que simplesmente pelo fato da pessoa levantar a sua mãozinha e aceitar Jesus Cristo, ele vai para o céu. Quero que você me mostre na Bíblia, naquilo que você ouviu de alguém. Ah, mas você me diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Você sabe o que significa invocar o nome do Senhor? Invocar o nome do Senhor não é simplesmente levantar a mãozinha. Invocar já leva aquela pessoa num nível espiritual altíssimo. E você pode fazer um estudo vendo os verdadeiros homens de Deus que invocaram o Senhor. Para invocar não é levantar a mãozinha. A pessoa levanta a mãozinha, no outro dia ela está lá fazendo tudo que o diabo manda. Mostra para mim na Bíblia, que eu te mostrarei ali uma dezena de textos, não simplesmente versículos. Se a pessoa não tiver um compromisso, uma fidelidade com o Senhor, ela não verá o Senhor. Não verá. Então, igreja, placa de igreja não salva ninguém. Simplesmente ser bonzinho também não salva ninguém. Eu sou bonzinho. A Bíblia diz que não existe bonzinho. Nós precisamos da graça de Deus, da fidelidade do Senhor, todos os dias. Mostra. Nós precisamos de um avivamento. Avivamento não é show. É simplesmente aquela emoção, né, após um culto, ou após um retiro espiritual, ou após um congresso. Não. O avivamento, nós, de segunda a segunda, de domingo a domingo, você tem uma chama ardendo. Chorar pelos perdidos. Por exemplo, dentro da tua casa, quantas pessoas não conhecem o Senhor Jesus Cristo e não estão vivendo com o Senhor Jesus? Se eles morrerem agora, eles estarão num abismo eterno, nunca mais sairão de lá. Porque o cemitério não termina a vida de ninguém. Não. Para o cemitério vai o teu corpo físico. Porque do pó nós viemos e do pó nós tornaremos o nosso corpo físico. E a nossa alma, o nosso espírito, está indo para onde? Para onde está indo? Então o cemitério não termina a vida de ninguém. Não é? Então, o avivamento, ele traz isso. Nós temos ensinado isso aqui na igreja, o avivamento para as nações. Levado cada pessoa que o Senhor manda para cá. Porque eu creio que é o Senhor que manda. E quando nós lemos lá em Coríntios capítulo 3, quando Paulo estava se referindo, né, com relação à consolidação, ele disse que um planta e o outro rega. O que significa regar? É preparar aquela vida. O Senhor mandou aquela vida simplesmente para sentar num banco de igreja e ficar olhando o pastor pregando, só atrás de bênção. O Senhor dá a bênção, mas um dia Ele espera que você seja uma bênção. O Senhor, quando chamou Abraão, que era ainda Abraão, Ele diz assim, depois de ter feito a promessa, Ele diz: Abraão, ser tu uma bênção. Ele comissionou Abraão, ser tu uma bênção. Você precisa ser uma bênção. Hoje nós ensinamos a igreja só ir atrás de bênção. É corrente para lá e corrente para cá, que as pessoas estão acorrentadas. É um evangelho podre que não existe, né? Um evangelho que, na realidade, é uma idolatria. Não é o evangelho bíblico, não é o evangelho de posicionamento.
que está acontecendo. A culpa é a igreja omissa, a igreja que não tem atitude, que na realidade ensina as pessoas simplesmente a ser religiosas. Não leva nada, nem compromisso, não tem posicionamento. E muitas vezes a pessoa que faz é questionada. Mas é sacrifício, para que isso? O Senhor não quer isso. Mostra isso para mim na Bíblia. Eu quero que você mostre na Bíblia. Isso daí chama-se evangeliquez. Quando nós somos rodeados por pessoas que não têm compromisso, nós somos também influenciados por essas pessoas. Não tem compromisso, não tem propósito, não tem nada. Eu lembro quando eu saí do ministério, quantas pessoas me cercaram, dizendo: não é o tempo, espera um pouco, calma, sabe o Senhor que é isso? Pessoas dentro da igreja, eram pessoas fora, não é? Imagina se eu tivesse ouvido isso, mas graças a Deus que não, eu não dei ouvido a isso. Será que orar é sacrifício? Se o Senhor fala, nós precisamos orar. Será que jejuar é sacrifício? O Senhor disse: casca de demônio em oração não sai. Se você não tiver uma vida de jejum de oração, você está me ouvindo, se você não tiver uma vida de jejum de oração, essa casca de demônio que está na tua vida e na tua casa não sai. Você vai sofrer amargamente, isso não sai. Pode até dizer que sai, mas não sai. Isso é sacrifício? Isso é privilégio. Isso é privilégio. Falar com o Senhor é sacrifício? Isso é privilégio. Nós estamos falando com o Criador de todas as coisas. Você mesmo gostaria de falar, né? Você não gosta de tirar foto com pessoas importantes, né? Para mostrar, para colocar no Face. Mas nós estamos conversando, quando nós estamos conversando com a pessoa mais importante do universo, que é Deus, é o Senhor. E muitas vezes nós não queremos falar porque você não tem, porque quem tem fala. Quem tem fala. É sacrifício? Será que pregar a palavra de Deus, o maior privilégio, os anjos queriam fazer isso? Será que isso daí é sacrifício? Quem tem Jesus prega, quem não tem Jesus não prega. A Bíblia diz que aquilo que está abundância no meu coração eu falo. Claro que eu vou falar de Jesus. O próprio Paulo, falando a Timóteo, um pregador, ele disse que nós temos que pregar em tempo e fora de tempo. Você não tem tempo. Nós somos a autoridade de Cristo Jesus aqui na terra. Somos. Isso não é sacrifício, isso é privilégio. Se eu estou aqui hoje pregando, é porque alguém está com o dedo ali no meu olho, no meu nariz, para você estar precisando de Jesus, João. Estava mesmo. Eu estava morrendo indo para o inferno. Sacrifício. Então é hora de repensar. Será que você está vivendo um avivamento? Ou simplesmente, sendo um religioso dentro da igreja, morrendo e caminhando para o abismo eterno? Quanto tempo faz que você não dá um fruto e não ganha uma alma, Jesus? Quanto tempo? Quero encerrar esse programa, já preparando para o próximo. Nós vamos continuar falando, o Espírito Santo pedindo para eu falar. Próximo programa, em nome do Senhor Jesus. Pai, abre o entendimento dessa pessoa, Senhor. Porque quando o entendimento é obscuro, a pessoa não compreende a tua palavra, e não compreendendo, Senhor, o maligno o levará a qualquer momento, Senhor. Abra, Senhor, em nome de Jesus. Até o próximo programa, onde nós vamos continuar falando. Amém?